Cara, eu sempre que termino um jogo do Palmeiras, eu tenho uma vontade absurda de falar sobre o que foi o jogo. E eu fico querendo trocar ideia, comentar a escalação, substituição, o que deu certo, o que deu errado, sei lá, resenhar mesmo sobre o jogo, sabe? E muitas vezes o jogo acaba 11h30 da noite e não tem com quem trocar essa ideia, então várias vezes eu acabei ficando sem dormir, tipo, guardava isso pra mim, então eu queria muito ficar falando e às vezes acompanhava a live de outras pessoas, sabe, pra... Aí ficava comentando, mas eu queria participar. Aí eu pensei, quer saber, cara, eu vou ligar a câmera e começar a falar e muitas pessoas já falavam pra mim, pô, por que você não faz isso? E então eu decidi fazer isso aqui, fazer esse canal. Então esse canal nasce basicamente disso, da resenha mesmo, de pós-jogo, de desabafar do que foi o jogo, sabe? De falar o que eu tô pensando, sem roteiro engessado, sem textinho, sem nada. É só falar o que eu tô sentindo depois de um pós-jogo do Palmeiras. Muitos jogos do Palmeiras eu acabei pensando, falei, caramba, cara, eu tô segurando muito isso aqui, pô, aquele Palmeiras e Botafogo na Libertadores de 24 foi absurdo, não consegui dormir, eu queria trocar ideia com muita gente, queria desabafar muito sobre aquilo. É, isso foi uma, um empate, né, que acabou eliminando o Palmeiras, mas foi um jogo onde, pô, foi difícil de dormir, sabe? Então foi complicado. Também teve um jogo esse ano até do Palmeiras e Botafogo lá em Ribeirão, que eu fiquei bem chateado também, fiquei em pé da vida. Então, e queria falar, e tipo, pô, era domingo 10h30 da noite, eu vou falar com quem esse horário, sabe? Então, enfim. Então é isso, se o Palmeiras falar jogar mal, eu vou falar, se o Palmeiras jogar bem, eu vou elogiar também. E a ideia é fazer vídeos sempre nos pós-jogos, né? Então, hoje vai ser o pós-jogo, o primeiro pós-jogo do Fluminense, Palmeiras e Fluminense, né? O Palmeiras acabou vencendo por 2-1 lá em Barueri. E domingo vai ser esse caso que eu tava trocando ideia com vocês agora há pouco, sobre não conseguir dormir, que vai ser a semifinal do Paulista entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, né? Na Arena Barueri. E domingo à noite. Então, vai ter vídeo nesse dia também. E a ideia também é fazer vídeos durante a semana, resenhar, né, algumas notícias do Palmeiras, trocar ideia e quem sabe lá na frente fazer lives, enfim. Então, aqui vai meu primeiro pós-jogo do Palmeiras e Fluminense, um jogo onde o Palmeiras começou muito bem, cara. Eu tô gostando muito do Palmeiras nos últimos jogos. A gente tava falando, muita gente falava no caso, né, que o Palmeiras pegava times que não estavam não eram muito bons, tipo, por exemplo, hoje o Palmeiras ganhou do Capivariano de 4-0 e muita gente acabou falando, pô, mas é o Capivariano, um time de Série D e tal. Mas muitas vezes tem times que não conseguem nem ganhar desses times de Série D, sabe? E o Palmeiras performou muito bem. Tudo bem que fez 2 gols, foi 4-0, mas fez 2 gols no final do jogo, mas dominou o jogo todo. Entre outros, contra o Inter, eu sou um palmeirense dos anos 2000, então, cara, ganhar do Internacional no Beira-Rio pra mim é sensacional, é coisa de doido isso. Então, o Palmeiras hoje chegou a 10 pontos, 10 pontos igual o São Paulo tem. Ele supera o São Paulo no número de vitórias, não, desculpa, no saldo de gols, né? Por causa do jogo contra o Vitória, que o Palmeiras ganhou de 5-1. E engraçado, né? O Palmeiras perdeu o Brasileirão ano passado, perdendo não, né? Perdendo pontos, né? Pro Fluminense e pro Vitória jogando em casa, então eu tive é, eu tive lembranças não muito boas de Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e Vitória. Bom que já fez mais do que o ano passado, né? Venceu os dois dentro de casa e venceu bem. Mas o jogo de hoje o Palmeiras começou muito bem, cara, abriu 2-0, muito rápido. O Palmeiras, a primeira finalização do Palmeiras foi com 2 minutos no gol e já fez com que o Fábio defendesse uma bola, jogasse para escanteio. E logo em seguida, com 8 minutos, o Vitor Roque, o Andrés Pereira, né, ele acaba roubando a bola, toca pro Maurício enfia pro Vitor Roque e ele sofre um pênalti que muita gente, eu imagino que vai ficar falando que não foi e tal. No primeiro momento também, eu achei que foi no primeiro momento, né,
Mas depois numa câmera, na primeira replay eu falei, putz, não foi nada, mas depois eu vi que teve um toque sim do, do Fábio no Vitor Roque, no joelho dele. Então, no joelho do Fábio, né? Acabou pegando no pé do Vitor Roque. E aí ele bateu o pênalti da forma que tem que ser batida. Forte, no canto contrário do goleiro. E é isso, 1x0 Palmeiras, começando muito bem. O time do Fluminense, por mais que estava com um time meio remendado, pô, era um time muito bom. O time do Fluminense é um time muito bom que vai dar muito trabalho. O Zubeldia é um técnico que, desde que chegou no Fluminense, fez com que o time jogasse melhor. Só que o Fluminense estava errando muito na saída de bola e o Palmeiras estava muito atento com isso, né? Então, quando o Alan rouba a bola no meio de campo, ele costura a defesa inteira do Fluminense e com 13 minutos faz o segundo gol do Palmeiras e, cara, sendo bem sincero, depois que ele fez o segundo gol, eu falei, cara, hoje vai ser uma massa do Palmeiras, né? E é bom, né, você começar um jogo desse jeito, um pré-clássico, né? E você manter essa regularidade é muito importante. E aí depois que fez o 2x0 o Palmeiras acabou parando, né? Então ficou meio chato o jogo pro Palmeiras e o Fluminense começou a gostar do jogo. A defesa do Carlos Miguel, a bola na trave e um vacilo do Flaco Lopes. O cara do Fluminense que eu acabei esquecendo o nome, desculpa, daqui a pouco eu pesquiso e falo aqui pra vocês. Acaba fazendo o primeiro gol, ele rouba a bola, aí um bate e rebate ali, o Marlon Freitas acaba falhando também, uma sucessão de falhas, né? Uma sequência de falhas no Palmeiras na hora do gol do Fluminense e aí os caras fizeram o primeiro gol e, tipo assim, se você vê, 2x1 e o placar acabou 2x1 também, cara, mas o jogo foi alucinante. O Fluminense teve umas sequências de escanteios no final do primeiro tempo absurda, acho que não sei se teve 3 ou 4 escanteios no final do primeiro tempo e voltou no segundo tempo. Lúcio Acosta, foi o Lúcio Acosta, lembrei agora. Acabou fazendo o gol. E ele acaba saindo no segundo tempo, né? Acaba se lesionando, né? E na verdade eu acho que ele não se lesionou, acabou sendo uma coisa mais pra se prevenir, né? Porque o Fluminense tem o segundo jogo da semi do Carioca, por mais que venceu o Vasco por 1x0, tem o segundo jogo e, pô, é clássico, né? Lá é diferente daqui, aqui é só um jogo só. E aí quando volta no segundo tempo, o Lúcio Acosta acaba saindo e, pô, o Palmeiras, com 2 minutos, sofre uma bola na trave já, do Savarino. E, cara, o Fluminense é um time muito organizado, cara, muito organizado mesmo. Eu não achei que seria... Eu achei que seria até um pouco mais fácil, né, porque como o Fluminense estava meio remendado, pô, o Ganso estava no ataque hoje, velho. Então, junto com o Lúcio Acosta, confesso que eu não vejo o jogo do Fluminense, não acompanho o Fluminense. Eu vi que muita gente tava falando bem, sabe? Mas, tipo, de nomes assim, eu não. Conheço o Savarino, conheço os caras lá também, mas, tipo, não de acompanhar, não assisto o Campeonato Carioca, né? Então. Mas, pelo que os caras estavam falando na semana, realmente, o Fluminense tá jogando bem. E. O placar ficou o mesmo placar do final do primeiro tempo, né? O placar final acabou sendo o mesmo do primeiro tempo cara, achei que o Palmeiras jogou muito bem. 2 bolas na trave, uma do Vitor Roque, outra do Sousa. Cara, o Vitor Roque briga demais. Um jogador importantíssimo pro Palmeiras. O Marlon Freitas. Eu não gostava do Marlon Freitas particularmente. Quem é meu amigo sabe disso. Eu não gostava muito dele. Mas quando ele chegou no Palmeiras, eu falei, pô, uma contratação meio paia, tá? Mas, pô, o cara é ferrado mesmo. O Andrés Pereira parece que tirou aquele caminhão das costas depois do ano passado, né? E estreou o John Arias, né? O John Arias entrou e eu achei o John Arias bem com medo de fazer as coisas nesse jogo. O Guga tava querendo mostrar serviço também pra torcida, a torcida tava gritando bastante, né? Vaiando bastante o John Arias, a torcida do Fluminense no caso, que por sinal um público péssimo na Arena Barueri, 10 mil pessoas. Eu entendo que o horário e a distância, né, é bem complicado. Tem gente que nem chegou em casa até agora também, mas 10 mil pessoas é um público bem baixo. Mas a tendência é que o Allianz volte para uma possível final de Campeonato Paulista e o público do Palmeiras comece a aumentar. E o público também, o jogo contra o São Paulo vai ser na Arena Barueri, né?
E vai ter um público maior do que isso, obviamente, né? Onde eu tava? Ah, tá, o Arias. Pô, aí o Arias entrou, eu achei ele entrou meio com medo de fazer gol no Fluminense, sabe? Teve uma hora que ele arrancou assim e teve uma atitude péssima de tocar a bola pro Sousa, mas depois que ele tomou a primeira chegada do Guga na lateral, ele começou a finalizar mais pro gol, sabe? Começou a ter é, mais vontade de marcar o gol dele. Mas foi isso, cara. O Palmeiras começou muito bem o jogo, é, deu uma deu uma vacilada lá, o Lúcio Acosta roubou, fez o gol dele, vacilo da zaga, o Fluminense meteu bola na trave, o Carlos Miguel também fez um excelente jogo hoje, e 3 pontos importantíssimos. O Palmeiras mantém o 100% dentro de casa, que foi, ele venceu ele venceu o Vitória, venceu o Fluminense, e ele venceu fora de casa o Internacional e empatou com o Galo no primeiro jogo. E isso é importantíssimo, 10 pontos assim para se distanciar, e esses 10 pontos lá na frente vão fazer muita diferença, sabe? Então é importante começar assim. O Brasileirão tem jogo que a gente fica lembrando lá, e se eu tivesse vencido o Vitória, se tivesse vencido o Fluminense, se tivesse jogado melhor contra o Galo, enfim. São jogos que tem que pontuar, o Palmeiras está pontuando todas as rodadas, isso é importantíssimo. Então, é isso. Esse foi meu primeiro pós-jogo, né, aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, aquele monte de coisa que vocês sabem. Pretendo fazer mais um vídeo na sexta-feira sobre o jogo do Palmeiras e São Paulo, aquele esquenta, aquela resenha toda, que a partir de agora virou a chave, né? O São Paulo acabou vencendo o Curitiba lá em Curitiba, os caras estão embalados também. E é isso. E aí, a partir de agora, o assunto vai ser só o Choque Rei, que vai dar o que falar, já tá dando o que falar desde que o Corinthians passou nos pênaltis da Portuguesa. Então, é isso. Então, vai ser um jogo muito difícil contra o São Paulo, mas a gente fala disso no vídeo de sexta-feira, beleza? Muito obrigado, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal e valeu!